Olha, vamos falar de coisa boa? O jornalista Abdias Martins lança hoje à noite, no auditório da OAB Alagoas, o livro Alagoas em Quarentena, Histórias da Pandemia da Covid-19. Nesse livro ele conta como é que foi o período. Veja aí na reportagem do Igor Fernando. Depois de 5 anos, as cicatrizes da pandemia da Covid-19 estão presentes na vida de muita gente. Pessoas que estiveram na linha de frente do combate contra a Covid-19, pessoas que perderam alguém muito importante, pessoas que sobreviveram a essa era. É justamente esse resgate da memória que o livro Alagoas em Quarentena, lançado pelo jornalista Abdias Martins, traz de forma histórica, cultural, esse presente para Alagoas. E nós vamos conversar com ele. Abdias, quantas histórias tem no livro? Olha, são várias histórias. Boa noite a todos, muito obrigado pelo espaço. São 10 capítulos, não são só histórias de perdas e de sobrevivências, mas são capítulos que falam de vários aspectos do que foi esse período tão emblemático que nós vivemos na nossa história recente. Eu começo falando, por exemplo, dos primeiros casos que aconteceram logo após o Carnaval 2020, aí vem vários desdobramentos, primeiras mortes, a multiplicação das mortes, a lotação dos hospitais, como o comércio enfrentou essa situação, como as escolas também vivenciaram essa realidade. São 10 capítulos cheios de emoção. É um livro que eu considero histórico, documental, jornalístico. Aqui a gente fala sobre os momentos de solidariedade também, que foram essenciais para todas aquelas pessoas que estavam precisando de algum suporte, seja financeiro ou emocional. E finalizo com uma reflexão sobre quais foram os ensinamentos que a pandemia nos deixou. Então, são 10 capítulos contando um pouco das histórias da pandemia em Alagoas. Abdias, então você viajou todo o estado, né? Colheu várias histórias também. Exato, tem histórias da capital, tem histórias do interior, tem histórias de Arapiraca, são relatos de pessoas que nós conhecemos, né, de pessoas próximas, porque todos nós fomos impactados de alguma maneira pela pandemia, seja na nossa própria vida, ou seja, com alguém que a gente conhece. Eu era repórter à época da pandemia, então fiz a cobertura também dos mais variados casos. Eu estudei 120 reportagens para fazer esse livro que tem 200 páginas. Então é um registro que certamente vai ficar para a posteridade. O grande objetivo é fazer com que as futuras gerações compreendam o que foi e quais os impactos causados pela pandemia e para que a gente deixe guardado como memória. O livro traz histórias de pessoas, inclusive, que eram profissionais. A nossa próxima personagem, que nós vamos conversar agora, ela foi uma enfermeira que esteve na linha de frente como muitos profissionais no estado. Com certeza, essa personagem vai representar bem, principalmente os profissionais da saúde, que foi a Régia, que além de estar na linha de frente, Régia, você também teve Covid-19. Sim, eu iniciei... Boa noite a todos. Eu iniciei o trabalho na enfermagem durante a pandemia, no início da pandemia, né? E foi um momento muito desafiador. Tive uma perda muito importante, que foi a perda do meu pai, logo no início, em 2020. E foi em 2020 que eu contraí o vírus também, né? Eu era da linha de frente, trabalhei no ginásio do SESI, no início de tudo. E eu contraí também o vírus. E com isso eu cheguei a ficar internada por várias vezes e tive muitas complicações e até hoje eu sofro com as sequelas disso. Inclusive, teve ainda um outro agravante, não é isso? Sim. Aí eu tive, através do vírus, ou seja, a consequência do vírus, ela me trouxe um diagnóstico muito grave, que foi o diagnóstico da mielite. E eu cheguei a paralisar os membros inferiores e os esfíncteres também. Então, foi muito difícil, foi muito desafiador. Eu deixei de cuidar para ser cuidada, né? Eu fiquei no papel do outro. E é isso, a lição que fica para a vida é que a gente precisa viver, né? Abdias, onde que as pessoas podem encontrar o livro? Olha, tem duas formas principais. A primeira, através do meu Instagram, @abdiasmartins, vai ter um link que vai direcionar direto para o setor de vendas. Ou então no site da editora alagoana Gogó da Ema, gogodaema.com.br. Em breve ele vai estar disponível nas livrarias de Maceió também, mas aí eu vou informando no meu Instagram.